Vamos começar com a preocupação em, aos poucos, avançar até chegarmos àqueles nocautes que fazem o árbitro pensar em jogar a toalha antes mesmo da luta começar. A entrada no ringue. A maioria dos lutadores entra no octógono com uma mistura de nervosismo, adrenalina e talvez até um pouco de confiança forçada. Alex Pereira, ele entra como se já tivesse visto o final. Os passos lentos e metódicos, os tambores de guerra ecoando pela arena, aquele olhar vazio que não diz apenas, eu estou aqui para lutar. Ele diz, eu estou aqui para cobrar. E então, a flecha é disparada. E isso não é só um movimento característico, é um ritual, uma declaração de que o adversário foi marcado para a destruição. Mas Jamahal Hill, ele achou que tinha a resposta perfeita. Quando Pereira soltou sua flecha imaginária, Hill a pegou, quebrou ao meio e gritou como uma garotinha. Naquele momento, Hill não só quebrou a flecha, ele marcou a data do próprio nocaute. Deixa eu te levar de volta ao UFC 300, Alex Pereira contra Jamahal Hill. Hill, com 12 vitórias, 7 nocautes, 2 derrotas, medindo 1,93 metros e pesando 93 quilos, ex-campeão, mão pesada, e um cara que não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Antes mesmo da luta começar, Hill já tinha perdido. Ele achou que quebrar a flecha do Pereira era algum tipo de guerra psicológica, um movimento de alfa para abalar o espírito dele. Mas o que ele realmente fez foi garantir o lugar dele no vídeo de melhores momentos do Pereira. Aí, a luta começou, e Hill cometeu seu segundo erro, um golpe baixo. E não foi qualquer golpe baixo, foi um chute na virilha com força total, digno de um field goal, que fez Pereira cambalear. O árbitro entrou na hora, pronto para dar tempo ao Pereira se recuperar, mas Pereira não quis saber. Sem pausa, sem hesitação, sem reclamação, só pura vingança sendo carregada. 2 segundos depois, bum, cruzado de esquerda. As pernas do Hill desabaram como uma cadeira de plástico barata. Antes mesmo dele entender o que tinha acontecido, choveram marteladas. O árbitro já tinha visto o suficiente. Luta encerrada. A luta foi curta, mas a lição foi clara. Você não quebra a flecha do Pereira. Você só garante que ela te acerte mais rápido. A mentalidade de assassino frio como gelo. John Strickland conseguiria sair de uma situação de refém só falando, e ainda começar outra no meio da frase. E na preparação para essa luta, ele estava no auge do modo Strickland. Chamou Pereira de superestimado, riu do olhar sem emoção dele e fez disso uma missão pessoal, humilhar esse falso samurai brasileiro. Aí chegou a noite da luta. E de repente, Strickland tinha a dignidade silenciosa de quem está prestes a encontrar seu criador. Deixa eu te levar de volta ao UFC 276, Alex Pereira contra Sean Strickland. Strickland, com 25 vitórias, 10 nocautes, 3 derrotas, medindo 1,85 metros e pesando 84 quilos. Um lutador de pressão incansável conhecido por avançar como um exterminador, mas com um microfone de podcast preso ao rosto. Mas desde o momento em que Pereira entrou no octógono, a confiança habitual de Strickland deu uma falhada. Sem provocações, sem jogos mentais, só aquele olhar vazio, do tipo que não diz estou aqui para lutar, mas sim já decidiu seu destino. Mas o Strickland continuava convencido, ainda sorrindo de lado, ainda falando, até o momento em que tomou a pior decisão da carreira. Tentou trocar boxe com Alex Pereira. Grande erro. Um gancho de esquerda, um botão do sono perfeitamente acionado, o chão. A luta durou apenas 2 minutos. E o cara que nunca fica calado, completamente em silêncio. Alex Pereira não só nocauteou ele apertou o botão de mudo. Os chutes na perna que racham a canela. Todo lutador tem aquela arma que o diferencia dos outros. Quando eu falo dos chutes na panturrilha do Alex Pereira, você já sabe exatamente do que estou falando. Aqueles chutes rápidos e estranhos que a maioria dos lutadores não aguenta por muito tempo. Isso não é só um chute. É um reset de fábrica para a sua parte inferior do corpo. Pereira não só acerta chutes na panturrilha. Ele cancela a sua garantia de andar. Os lutadores não só diminuem o ritmo quando ele acerta um. Eles começam a se perguntar se cadeira de rodas tem patrocínio. Deixa eu te levar de volta ao UFC 295. Alex Pereira contra Jiri Prochazka. Prochazka, com 29 vitórias, 25 nocautes, 3 derrotas, medindo 1,93 metros e pesando 93 quilos. Um striker selvagem, nada ortodoxo, com um gás infinito e um queixo de concreto armado. Contra a maioria dos lutadores, o movimento imprevisível de Jiri faz dele um pesadelo. Contra o Pereira, isso só significava mais alvos para o seu projeto pessoal de demolição com a canela. Desde o primeiro toque do gongo, o plano de jogo do Pereira era brutalmente simples, transformar as pernas do Jiri em purê de batata. Toda vez que Prochazka avançava, Pereira o recebia com um chute na panturrilha, e o resultado era arrependimento instantâneo. Inchaço na perna, imediato. Jogo de pernas, demetado. Dor? Imensurável. No segundo round, o movimento do Jiri passou de samurai selvagem para tio bêbado em casamento tentando tocar violão em cima da mesa com uma perna só depois de 17 doses de tequila. O equilíbrio dele tinha sumido, a base estava desmoronando, e o Pereira já estava preparando o golpe final. Aí veio o momento que o Pereira tanto esperava. Estrondo. Um gancho de esquerda, uma sequência brutal de ground and pound, e o Jiri ficou estirado de costas, piscando o proteto como se estivesse esperando uma intervenção divina. Moral dessa história?
Quando o Alex Pereira começa a chutar suas pernas, ele não está só te deixando mais lento. Ele está garantindo que a única coisa que vai te tirar do octógono é o seu corner. O queixo que se recusa a quebrar. O que você faz quando acerta o soco mais limpo da sua carreira e o cara na sua frente simplesmente se recusa a cair? Lutadores já jogaram de tudo no Alex Pereira, e ele só dá de ombros como se fosse um pequeno incômodo. A essa altura, os médicos nem deveriam mais testar ele para concussão. Eles deviam fazer testes de durabilidade no crânio dele para ver se não merece virar patrimônio nacional. E se você acha que eu estou exagerando, espera só para ver o que aconteceu quando Israel Adesanya acertou uma bomba no queixo dele. Deixa eu te levar de volta ao UFC 281, Alex Pereira contra Israel Adesanya. Adesanya, com 23 vitórias, 15 nocautes, 2 derrotas, medindo 1,93 metros e pesando 84 quilos, um striker preciso, ex-campeão e um cara que faz nocautes parecerem fáceis. Então ele encontrou Alex Pereira, e algo estranho aconteceu. No primeiro round, Adesanya acerta o golpe, uma direita limpa, perfeitamente colocada, com força total, aquele tipo de soco que apaga as luzes na hora. 99% dos lutadores, apagados. Pereira? As pernas dele desconectaram. O corpo dele reconsiderou brevemente suas escolhas de vida, mas de alguma forma ele continuou de pé, sem pânico, sem desespero, só um rápido reboot no sistema. Alguns movimentos de perna duvidosos e voltou ao trabalho. E o que ele fez depois de quase ser mandado para o além? Ah, nada demais. Só nocauteou o Adesanya de boa. No lugar disso, no quinto round, com o cinturão escapando, Pereira virou um vilão de filme de terror. Ele encurralou Adesanya contra o cage e começou a lançar bombas. Uma sequência de socos deixou Izzy paralisado, igual o vídeo travando. Segundos depois, o árbitro teve que intervir. Adesanya tinha tudo a seu favor: a força, a velocidade, o tempo certo. E mesmo assim, foi ele quem precisou ser salvo pelo árbitro. E aqui está a parte mais louca. Essa nem foi a primeira vez. Na segunda luta de kickboxing deles, Izzy deixou Pereira um golpe limpo da inconsciência, até que Pereira virou o jogo e nocauteou ele no lugar disso. Machuque Pereira e você não acabará com ele. Você só o deixa mais perigoso. Então, quando Adesanya acertou aquele golpe perfeito no UFC 281, todo mundo achou que a história iria se repetir. E se repetiu. Só não para quem eles esperavam. A precisão de um atirador de elite nos golpes. Um socador imprudente e perigoso. Um atirador de elite com poder de nocaute? Isso é um pesadelo. Alex Pereira não só bate forte, ele acerta exatamente onde quer. Sem movimentos desperdiçados, sem rajadas desnecessárias, só violência calculada. Seus adversários não estão lutando só contra a força dele, estão enfrentando um homem que acerta com uma eficiência assustadora. E se você acha que estou exagerando, é só olhar o que aconteceu quando Pereira fez sua estreia no UFC. Deixa eu te levar de volta ao UFC 268. Alex Pereira contra Andreas Michailidis. Michailidis com 13 vitórias, 7 finalizações, 4 derrotas, medindo 1,80 metros e pesando 84 quilos. Um lutador completo, com um grappling decente, esperando transformar a estreia do Pereira em uma alba constrangedora de wrestling. E por um tempo, funcionou. O primeiro round foram 5 minutos do Michailidis tentando desesperadamente manter o Pereira no chão, agarrando como se estivesse tentando receber o bônus de queda direto na conta bancária. Ele não estava golpeando. Ele não estava ameaçando com finalizações. Ele estava apenas sobrevivendo. Então veio o segundo round. Pereira caminhou calmamente para frente, totalmente recarregado, totalmente focado. Ele não estava com pressa. Ele não estava lançando golpes aleatórios. Ele estava esperando. E no segundo em que Michailidis tentou avançar e se reposicionar, bum! Uma joelhada voadora perfeitamente cronometrada direto no queixo. Sem preparação, sem movimento desperdiçado, apenas execução fria e precisa. Michailidis desabou como se tivesse sido atingido por um tiro de sniper. O árbitro mal teve tempo de reagir antes que Pereira seguisse, selando o nocaute com golpes precisos no ground and pound. Um golpe, luta encerrada. E esse é o perigo do Pereira. Ele não golpeia de qualquer jeito. Ele não ataca só por atacar. Ele espera o momento certo. Quando ele ataca, você não tem uma segunda chance. Porque quando Pereira mira em um alvo, não é mais uma luta. É uma contagem regressiva. O gancho do Pereira, o soco que encerra carreiras. Todo lutador tem um golpe característico, algo pelo qual é conhecido. Um jaga afiado, um uppercut violento, talvez algum chute giratório chamativo. Pereira, ele não faz firula, ele faz finalização. O gancho de esquerda. Veja você mesmo como o corpo de Thomas Powell reagiu quando o gancho de esquerda do Pereira se apresentou. Deixa eu te levar de volta ao LFA 95. Alex Pereira contra Thomas Powell. Powell com 4 vitórias, 2 nocautes, 3 derrotas, medindo 185 centímetros e pesando 84 quilos. Um prospecto duro e confiante, animado para se testar contra uma lenda do kickboxing. Corajoso, com certeza. Preparado? Nem de longe. Desde o gongo inicial, Powell até parecia bem. Ele estava solto, se movimentando bem, acertando Pereira com jabs. Ele chegou até a fazer o Pereira recuar em um momento.
e então cometeu o pior erro que se pode cometer contra o Pereira. Ele ficou confortável. Pereira apenas ficou parado, imóvel, mãos baixas, sem demonstrar emoção alguma. Powell viu uma brecha, avançou, soltou as mãos. Estrondo. Gancho de esquerda. Faça escolhas melhores do que o Powell. Inscreva-se agora antes que seja tarde demais. Todo o sistema do Powell travou. Os braços dele caíram para os lados. O cérebro apagou antes mesmo de tocar o chão. Pereira nem sequer precisou continuar. Não foi necessário. Ele simplesmente se afastou antes mesmo do árbitro perceber que a luta tinha acabado, porque esse é o verdadeiro poder do gancho do Pereira. Mas espere, se você achou o Pereira assustador, é porque ainda não viu a lenda que não veio para brincar. Ele veio para coletar almas. Olha isso!